E chega aí, pessoal. Eu sou Felipe Sobral, eu invisto há 5 anos apenas em ações e construí um patrimônio de cerca de R$ 75.000 e uma renda passiva de cerca de R$ 500 por mês. E por que eu falo isso aqui? Porque eu sei exatamente como é começar do zero, sem ninguém te orientar, com medo de errar e sem saber em quem confiar. E eu não sou nenhum gênio das finanças, nem vivo de curso. Eu vivo da realidade e o que eu faço aqui é te mostrar o caminho com base em tudo que eu passei e continuo vivendo. E hoje a gente vai conversar sobre a Home, aquela empresa que há alguns anos muitos youtubers diziam que seria a nova VEG. Lembra disso? Eu acho que você, que já tem uns 3 anos de mercado, deve se lembrar. Pois é, agora com os resultados do primeiro trimestre de 2025 em mãos, a pergunta que fica é: será que essa promessa virou realidade ou é só mais um conto de fadas da bolsa? E se você quiser crescer no mundo dos investimentos e estiver se sentindo perdido, não faz a menor ideia por onde começar, ou pior, se você já investe, mas está com medo de estar caindo em alguma furada, então, esse vídeo vai te dar clareza do que está acontecendo com a Home e você vai entender, com base nos números e no cenário atual, se vale a pena investir em Home hoje ou se é melhor manter distância. Nada de achismo, nada de torcida, só é os fatos e a análise que ninguém faz pensando no investidor comum. No final, é você quem decide, é o seu dinheiro que está em jogo. Mas ao final do vídeo você vai decidir com consciência. Mas antes de seguir, só um aviso importante. Esse vídeo aqui não é recomendação de compra nem de venda. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, mas para te mostrar os dados com clareza. Então você tem que entender que a decisão de comprar ou vender um ativo, ela tem que ser sua. Combinado? Então, bora para análise, mas vamos direto para o que interessa. E a Home, ela divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2025. E se você esperava um desempenho digno de nova VEG, já se prepara porque os números contam outra história. E se a gente vir passando aqui a apresentação, a gente vai ver logo de cara bons números aqui, né, nos destaques do primeiro trimestre. Receita operacional líquida aumentou em 31% com relação ao primeiro trimestre de 2024, onde passou de um valor de 208 milhões para esses 273 milhões. A entrada de pedidos também teve um aumento de 41,4%. Se a gente for parar para olhar aqui só o release, a gente vai ver bons números, né? EBITDA ajustado do primeiro trimestre ficou em 18 milhões. A carteira de pedidos da Home aumentou em 37,4%. A margem operacional ficou em 17,5%, que é uma boa margem, mas se a gente for reparar aqui, perceba que a entrada de pedidos, ela colocou aqui a quantidade de crescimento, a receita operacional também colocou o crescimento, mas vejam que no EBITDA ajustado, ela não colocou nada. Mas percebam aqui que, com relação à entrada de pedidos, a Home colocou a porcentagem que aumentou de um trimestre para o outro. Com relação à receita operacional também, a sua carteira de pedidos também, mas veja que no seu EBITDA ela não colocou nada. Então a gente tem que ficar atento com certos destaques que a empresa coloca. E com relação a esses daqui, eu mesmo vou descartar isso aqui tudo e vamos olhar a fundo os números. E vindo direto aqui, olhar o resultado líquido da Home, percebam que no primeiro trimestre de 2025 o lucro líquido da Home foi de 10 milhões, e esse valor parece alto, né? 10 milhões, mas quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado, percebam que ela lucrou quase 18 milhões. Ou seja, comparando o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, houve uma queda de 43,9% no seu lucro. E não adianta vir me dizer que isso é efeito sazonal, porque esse tipo de queda, ainda mais num trimestre que teve aumento da receita, liga o sinal de alerta para qualquer investidor inteligente. E olhando aqui a receita operacional líquida, nós vamos ver que ela cresceu, saindo de 208 milhões para 273 milhões no primeiro trimestre de 2025, o que foi um aumento de 31% comparado com o primeiro trimestre de 2024. E isso aqui é ótimo, certo? Seria se os custos dos produtos vendidos não tivessem subido muito mais do que a sua receita. Então vejam que os custos dos produtos vendidos, eles explodiram 40%. E vejam que isso acaba impactando a sua margem. Percebam que aqui no primeiro trimestre de 2024, a margem bruta ficava em 29,1%.
E já no primeiro trimestre de 2025, a margem ficou de 24,4%. Então, isso quer dizer que a empresa ela faturou mais sim, mas ela ganha menos com isso. Isso é o clássico exemplo de eficiência operacional indo por água abaixo. E quando a gente olha aqui a geração de caixa operacional da empresa, o famoso EBITDA, nós vamos ver que o EBITDA ficou realmente na faixa dos 18 milhões, como mostra aqui nessa apresentação da Home, que o EBITDA ajustado no primeiro trimestre foi de 18 milhões e realmente ele foi aqui o EBITDA ajustado, onde realmente o EBITDA ajustado ficou em quase 18 milhões. Mas percebam que houve uma queda de 1,3% com o primeiro trimestre do ano passado. E além disso, a margem acabou se comprimindo ainda mais, ficando em 6,6%. E isso aqui é muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, empresas saudáveis do setor industrial como a WEG, ela opera com a margem de cerca de 20%. Então a Home, com essa margem aqui de 6,6%, está operando muito abaixo do esperado. E ainda falando em margem, percebam aqui que na margem bruta, por segmento, e a Home, ela tem três tipos de segmento: as máquinas Homes, máquina BW e fundidos e usinados. E falando aqui em margem, vejam aqui, com relação aos fundidos e usinados, ela apresentou a margem bruta de menos 30,7. Ela apresentou a margem bruta de menos 30,7. E essa margem negativa quer dizer que a Home gastou mais para produzir produto do que faturou. É prejuízo na veia, não tem outra palavra. E isso derruba a margem consolidada da empresa inteira, que caiu para 24,4%. Mas perceba que esse setor vem dando prejuízo trimestre após trimestre. E olhando aqui para a posição financeira, percebam que em 2021 a Home ela possuía mais dinheiro em caixa do que dívida. E trimestre após trimestre ela foi fazendo diversos investimentos e gastando seu caixa, fazendo mais dívida. E percebam que hoje ela possui uma relação negativa de 106 milhões. E basicamente a Home diz que essa dívida é para investimentos em modernização da sua fábrica e pesquisas. Mas olhando aqui no site de Investidor 10, perceba que a dívida líquida sobre o EBITDA está acima de 3. E a gente viu que a Home está investindo em crescimento, mas tudo tem um preço e esse preço é alto. E para quem investe pensando em renda passiva, percebam aqui que o payout da empresa ele é bastante volátil. Vejam aqui que em 2018 era 31%, 2019 40%, depois 80%, 53%, 30%, 60%, 40%. Vejam que ele é bastante volátil o payout da empresa, causando pouca previsibilidade com relação aos seus proventos. E além disso, vejam aqui que em 2016 a empresa chegou a reportar prejuízo. E além disso, vejam essa forte volatilidade nos lucros que de 2017 até 2022 veio crescendo. E desde então o lucro só vem caindo ano após ano, ou seja, é um pagamento completamente estável. Hoje tem, amanhã não tem, depois o payout diminui. E isso acaba dificultando qualquer planejamento de quem quer viver de renda passiva. E outro ponto a ser levado em consideração é que não dá para olhar só os números da empresa sem levar em consideração o cenário onde ela está incluída. E quando o cenário macroeconômico ele é desafiador como está agora, as empresas do setor industrial elas acabam sentindo primeiro e sentem forte. E isso a gente pode acompanhar olhando aqui o índice de confiança do empresário industrial, que está num dos seus menores patamares desde 2021. Isso aqui acaba indicando que o setor industrial brasileiro está pessimista. Esse número aqui, abaixo dos 50, indica a falta de confiança no crescimento, medo de investir, de contratar, de produzir. Então, pensa comigo. Se o setor industrial está com o pé no freio, empresas como a Home, que vendem justamente para esse setor, vão vender para quem? Como é que vão expandir? Aí, para contornar isso, a Home vem investindo em duas situações. Foram dois novos braços que a Home criou. O primeiro, voltado para o aluguel das suas máquinas, e a outra é uma fintech criada por eles mesmos para ajudar a financiar a compra das suas máquinas pelas empresas. Só que isso tudo tem um porém. Esses investimentos consomem caixa no curto prazo, exigem capital, estrutura, manutenção, equipe e podem até ser bons no papel, mas ainda estão longe de virar esse jogo para Home. Mas o que isso tudo quer dizer para você, investidor? Significa que se você já tem Home na carteira, agora é a hora de acompanhar os próximos trimestres com mais atenção. A empresa está tentando se reposicionar, buscando novas fontes de receita, mas por enquanto os números ainda mostram um cenário estável, especialmente
somente nas margens e na geração de lucro. Agora, se você está pensando em entrar na empresa agora, achando que ela está barata, eu particularmente esperaria entrar em uma empresa com margem apertada, PL alto e payout incerto, é correr risco desnecessário, principalmente se o seu foco for em renda e segurança. Então, para a gente fechar essa análise, homem não é nem de longe a próxima VEG, pelo menos não nesse momento. Os números eles não mentem, a receita cresceu, mas os lucros despencaram, a margem está fraca, os custos altos e a unidade de fundos usinados que deveria ajudar está gerando prejuízo já faz tempo. A empresa ela até tenta diversificar com máquinas e créditos via fintech e isso mostra uma visão de longo prazo, mas no curto prazo o investidor que depende de dividendos e de estabilidade operacional vai encontrar mais dúvida do que resposta. E se você está se perguntando se pode ser uma aposta para quem acredita na virada da empresa, eu te digo uma coisa, você tem que entender que está investindo em uma empresa, mas que ainda está em transição, está enfrentando desafios. Não dá para ficar romantizando isso. Hoje a gente tem empresas que já entregam um crescimento bom. E se você estivesse perguntando se seria interessante investir na Home hoje, pensando na virada da empresa, eu te digo uma coisa, pode, mas aí você tem que entender que está investindo numa empresa que ainda está em transição, que está enfrentando desafios reais e não dá para ficar romantizando nem especulando. E se a gente for olhar, nesse momento existem empresas que já entregam isso aí, entregam margens boas, entregam bons lucros, lucros crescentes, bons dividendos. E você quer ficar de romance com a empresa que está patinando nos seus números, e é por isso que eu disponibilizo para você essa minha planilha de preço-teto. E aqui você vai encontrar várias empresas, empresas boas. Percebam que aqui a gente tem boas empresas com alta margem de segurança e que a expectativa é um bom pagamento de dividend yield. Vejam aqui Banco Mercantil com 8%, Banco do Brasil com quase 10%, Kepler Weber, Banco Banese com quase 10%. Se a gente ultra aqui pelo dividend yield, nós temos aqui várias empresas que vão te proporcionar uma renda passiva consistente, enquanto a Home está sendo cotada a 8 vezes lucro e não vem entregando nem crescimento de receitas, nem de lucro. Agora me diz aí, você tem Home na carteira? Acredita nessa reestruturação da empresa ou acha que o mercado está enxergando coisa demais? E se esse tipo de análise clara, sem enrolação, te ajuda de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém que também investe ou está começando agora, porque toda semana eu trago conteúdo novo aqui para ajudar você a investir com consistência, com estratégia e sempre com os pés no chão. E valeu por ter assistido até aqui. Um forte abraço. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link daquela minha planilha com preço teto para você acompanhar as melhores ações da bolsa. Vamos embora fazer o dia trabalhar por nós.